Bom, enquanto o pessoal não chega, vou começar aqui enrolando um pouquinho essa nossa primeira live. É a primeira live do Sequencialzine. Espero que essa seja a primeira de muitas, né? Eu estou criando aí uma programação aí para esse mês de novembro. Pretendo chamar alguns convidados. É, eu sou o JC Anjos, para quem não me conhece. O, já chegou aqui Ecologias Criativas. Anderson já está aqui, já chegou aqui. Vou assinar aqui para a rapaziada. O Anderson já mandou a solicitação. Vou fazer aqui a apresentação, né, enquanto o pessoal está chegando. Então é isso, gente. Assim, vai ficar registrado mesmo, né? Esses primeiros minutos. Vai ficar registrado tanto no canal aqui do Instagram, o Sequencialzine, assim como o próprio canal do YouTube. Eu pretendo publicar ele, postar ele talvez hoje ou amanhã no canal do YouTube também, que é Sequencialzine, tá? E hoje nós vamos fazer uma live em homenagem aos 50 anos do, do seriado Spectrum Man. O seriado é um ano, né, do cinquentenário, acho que é assim que se fala, né? Se não me corrigem aí, dessa grande série Tokusatsu que conseguiu aí, dos últimos anos aí, reacender a paixão dos fãs dessa série. Isso muito se dá também muitos grupos, né? Tem o Spectrum Man, a página do Facebook, que conseguiu aí uma façanha de reunir antigos fãs do Spectrum Man. A Spectrum Man ainda é uma série bastante desconhecida, desculpa, pessoal, bastante desconhecida, né, da, dessas gerações atuais. Mas assim, o objetivo da nossa live aqui não é falar sobre fazer uma análise da série em si, né? Acho que assim, o objetivo maior é a gente relembrar a época em que essa série nos afetou, né? Que no caso eu e o Anderson, amigo meu de infância, é um dos meus amigos de infância que cultuavam essa série ainda quando a gente era moleque. E foi bastante assim, e nos marcou profundamente. A gente vai falar isso no decorrer dessa live. Personal Multis Marcas, seja bem-vindo. E o nosso objetivo, como eu estava falando antes, é a gente falar sobre a série no ponto de vista da nossa memória afetiva. Não exatamente falar da série, porque a gente poderia ter assistido a série atualmente, só que isso ia afetar um pouco, porque a perspectiva muda e a gente passaria a tratar a série no viés mais contemporâneo. Muito embora aqui na live a gente não vai deixar de falar sobre isso, porque a série ela é atemporal, vocês vão entendendo por quê no decorrer, né, dessa live, né? E eu vou chamar aqui o Anderson. O Anderson, ele é, na verdade, aqui ele tem um blog de quadrinhos, né? Chamado Além da Torre 2. A gente fazia um blog juntos, Além da Torre 1, só que o blog Além da Torre 1 ficou inativo. E o nosso querido Anderson deu sequência no próprio blog dele. Então vamos chamar o Anderson aqui. Deixa eu ver se ele vai entrar. Deixa eu ver aqui. Bom, eu mandei o convite para ele. Ah, ele Já estou. apareceu! Ele Paz. apareceu! Fala aí, Anderson. Tudo bem? Tá me escutando? Tranquilo? Perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Tô sim. Tô sim. Tranquilo. Legal, legal. Bom, o pessoal ainda tá chegando aí, deve chegar gente aí para a live. De qualquer forma, como eu falei antes, né, essa live vai ficar registrada tanto no Instagram quanto no canal lá do YouTube, né? E vou te passar a palavra. Fale um pouquinho aí você.
O Spectrum Man é muito marcante em nossas vidas, né? E é isso que esse momento, agora que a gente está comemorando 50 anos do personagem, nós vamos comentar. Eu posso fazer a introdução? Pode, já pode começar. O pessoal vai entrando aí, depois eles assistem na íntegra. Planeta Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta O contra o pessoal vai maior entrando aí, inimigo do depois eles homem, assistem na a íntegra. poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectrum Man. Hear the flash, like a friend, faster than a plane. A mystery is the name, Spectrum Man. Bom, como todo mundo já sabe, né, Spectrum Man era um tokusatsu da P Productions, uma produtora que não tinha assim, muitos recursos, né? Os efeitos especiais a gente pode notar que são fracos, mas mesmo assim são marcantes, ainda mais para quem é criança. A série originalmente foi exibida pela TV Fuji de 2 de janeiro de 1971 a 25 de março de 1972, apresentando um total de 63 episódios. Aqui no Brasil, foi exibida originalmente pela TV Tupi na década de 70, passou pela TV Record no início da década de 80 e, por último, foi visto na telinha da TVS, para a gente atual SBT. Uhum. Primeiro, foi no programa do Bozo, onde ia alternando a apresentação com o Ultraman e o Ultraman Jack. Tinha até uma confusão na época entre os personagens serem um pouco parecidos, né? Só que tinha aquela diferença básica, né? O Ultraman, o primeiro Ultraman, se transformava através do Hayata com a cápsula beta, e eu encontro o segundo Ultraman, o Deck Go, usava força de vontade para se transformar. Mas o assunto aqui é outro, né? Mas minha lembrança mais sim, forte de ter visto o Spectreman na Então, vou telinha fazer o foi através seguinte. da Fa- televisão. Fala o seguinte, vamos falar depois das nossas lembranças um pouquinho mais para frente. Eu só queria assim Sim, pegar um gancho no que você falou, né? A primeira coisa, eu volto a ressaltar aqui que o propósito dessa live é a gente falar das nossas memórias, como antes já estava começando, né, a abordar isso. Então, assim, qualquer lapso aí, pessoal, que está assistindo, que é fã do Spectroman, que viu a série assim, viu a série não viu a série recente, qualquer coisa vocês podem aí falar nos comentários. Não foi bem assim, passado, mas sempre entendendo que a gente não assistiu atualmente a série, porque o nosso objetivo era justamente pensar na nossa. Desenvolver, né? Colocar nossas memórias aqui daquela época, claro. né? Então, assim, eu gostaria de começar falando um pouco. Você falou do Ultraman, e isso é interessante porque eu estava pensando nesses últimos dias, eu estava assim, gente, o que mais tem no YouTube, nos outros canais, em outros links, é pessoas falando sobre série do Spectroman e são extremamente competentes para falar. A gente só deu um resumo aqui, mas vocês podem depois, a garotada que quiser conhecer um pouco mais desse personagem Tokusatsu, só jogar lá Spectroman vai vir uma infinidade. O próprio Wikipedia tem ali uma gamada de coisas, assim, uma gama de coisas inclusive poderes de Spectroman eu nem lembrava que ele tinha, tá lá, tudo lá. Vocês fizeram uma vasta pesquisa, vocês vão conhecer mais. Mas assim, você falou, né, do Ultraman, e eu fiquei pensando na produção do Spectroman, né? Resguardando toda essa dificuldade, né, que a série teve no seu início, né, o criador e o produtor, né, o Tomil, ele teve uma série de dificuldades, teve que fazer tudo a toque de caixa, e houve essas limitações, né? Tu vê os primeiros Verdade. episódios são muito rudimentares, até para a época mesmo. Mas o que eu quero ressaltar aqui como a série, os japoneses, né, eles em geral, né, você vê assim as produções japonesas, Tokusatsu, mas em especial o Spectroman, como essa série ela foi feita com tanto amor e carinho, né?
Mesmo apesar das dificuldades financeiras que afetam a produção visual da série, como ela foi feita com tanto amor e carinho que envolve. Aí a gente vai pegar aí o próprio produtor, as pessoas envolvidas na produção, os atores. Aí a gente vai começar da dublagem aqui no Brasil, sabe? Que foi feito com carinho. Hoje os nossos dubladores que dublaram lá estão sendo devidamente reconhecidos, né? E eu quero até dedicar essa live, né, ao João Ângelo, que foi o dominante, né? O dublador dominante O dublador da nossa dominante, versão. Spectreman, Infelizmente, transforma-te já. Infelizmente, como um exato. amigo nosso, o Alex, deve estar aí na live, falou, né? Os dominantes com uma fala bastante rebuscada. E o João Ângelo, ele foi o dublador dos Dominantes, né? Infelizmente, ele veio a falecer agora em 2021, em julho. Essa live é em homenagem à memória dele. Um beijo no coração da família dele, que porventura viesse a ter contato com esse registro. E é isso, antes eu passo a bola sobre essa questão, né, da produção, como ela é feita com carinho, que muitas vezes lembra, por coincidência da dublagem, lembra muito também o Chapolin, né, o personagem Chapolin mexicano, que tinha todas aquelas limitações, né, do super-herói Chapolin, mas você vê que o Bolanhos também, assim como o próprio produtor, o Tomi, né, como é que você pronuncia o segundo nome antes? É meio Tomio. complicado. Sagisso. Tomio Sagisso. Nome Tomio Sagisso. Sagisso. Eu acho que é Tomio A gente Sagisso. não sabe falar japonês, né? A gente É, tenta. A sim, gente tenta. Não exatamente. é por maldade. Aqui é uma língua que a gente não domina. Não Mas tem familiaridade. é isso que você falou. Eu acho que é importante a gente ressaltar o trabalho que essas pessoas tiveram em levar, mesmo com tanta dificuldade, levar um programa de qualidade, né, para as pessoas poderem assistir. Eu acho que o japonês tem essa qualidade, né? Quando a gente vê essas séries, que elas tinham tantas limitações para serem produzidas e feitas, mas eles faziam com dedicação. A grande diferença é a dedicação que os japoneses tinham de fazer essa produção todinha, porque não é só aquele produto final. Você tem roteiro, você Uhum. tem cenário, você conhece isso melhor do que eu, sabe que tem todo um processo por trás para chegar até o produto final para o consumidor. Uhum. E a forma como isso é trabalhado, eu acho que a questão mais importante do Spectrum Man é o meio ambiente. Você falar sobre o meio ambiente num período que isso não estava tão em alta como é importante hoje em dia. O personagem é um pioneiro. Para mim, Uhum. ele é um dos pioneiros a se tratar de um assunto que hoje é de suma importância para nós como seres humanos, né? A gente vive num planeta que está sendo depredado, degradado constantemente. E praticamente não tem sido feito nada de diferente para que seja mudado essa situação. A gente não tem como agora, em curto período, sair do planeta Terra. Esse negócio de expansão espacial, tanto eles estão querendo procurar algum outro planeta que seja compatível com a nossa existência, por enquanto ainda é coisa de ficção científica. Uhum. Então, temos que tratar do problema agora. Acho que ainda não está sendo visto com a devida atenção. Mas, continuando, né, o que é muito importante assim, a gente comentar também, que na época, quando eu era criança, a gente não sabia que ia ter uma dimensão tão grande assim assistir televisão nas nossas vidas, né, Ju? O Uhum. Spectrum é Uhum. marcante, é muito marcante para mim, porque a gente não tinha outra coisa, era só sentar na frente da televisão. A gente cresceu na década de 80, não tinha essa tecnologia que tem hoje em dia. Não tinha internet, não É, tinha. não tinha nada disso. A gente, como criança, era só isso, era sentar na frente da televisão e depois ir brincar na rua. Era só Uhum. isso, a nossa alegria quando era criança, né? Nosso divertimento. Era isso aí. Então, como eu tinha falado antes, assistia o Spectrum Man na TV Paul, né? Uhum. Aí era aquele programa que as crianças tinham que ligar
para poder interagir, gritando pau pela televisão até acertar o alvo lá, Pau! né? Pau! E eu mesmo sem telefone em casa, que eu não tinha, né? Ficava gritando pau, era moleque, né? Ficava gritando, né? Pô, é isso, muito marcante na minha memória afetiva você ver o personagem com essas situações assim, né? É, E isso, não, desculpa, continua, continue. e isso e outras situações também, né? Outras situações que a gente, quando É, criança, tinha essa imaginação muito grande. Né? eu costumava. Eu acho que era, mas também tinha uma galera que falava na época que o Spectrum Man ele era uma espécie de primo pobre do Ultraman. Porque o Ultraman que fazia Sim, sucesso. Porque, sim, na verdade, o Spectrum Man era aquele personagem secundário, muitas vezes colocado ali na grade, como tapa-buraco, que o Ultraman que era a grande sensação, né? Tanto o primeiro Ultraman, né, e o segundo, o regresso de Ultraman. Mas o Spectrum, para mim, quando eu era criança, eu gostava, eu sempre, desde aquela época, eu sempre gostei mais do Spectrum Man. Eu tinha mais afinidade, assim. E uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, é que eu era muito pequeno, né? E quando passava o trailer, a chamada lá no SBT, eu achava que era filme de terror, então eu não assistia. Eu pensava que era filme de terror. Porque eu não aham, gostava de filme de terror, eu era molequinho, eu tinha pavor de filme de terror. Eu fui aham, vencer isso depois de muito tempo. Depois por acaso eu descobri que não era terror. Muito embora dizem, eu cheguei a ver uma cena que eu tenho certeza que naquela época ia ser muito forte para mim, porque tinha cena do Spectrum que era muito forte para mim. Tem sim, uma, tem sim. uma cena do monstro arrancando a cabeça de uma mulher, de alguém ali da aldeia, porque era mais aldeias do que cidade, né? Naquela época. E aquela cena ela foi excluída dos episódios, porque quando ela foi para a versão americana, parece que eles cortaram um monte de cenas que eles julgavam violentas para as crianças. E eu tinha visto isso em algum lugar na internet que uma dessas cenas eles mostram, as cenas deletadas, e eu fiquei de bobeira. Falei que se eu tivesse visto naquela época, talvez eu ficaria traumatizado, porque eu era Eu tão estava impressionado traumatizado. com terror, né? Mas você Mas, estava falando mas aí dessas suas memórias. mesmo assim, né, com essas cenas retiradas, eu acho que o Spectrum Man, ele é muito marcante em si por conta do drama, né? Ele apresenta muito drama em si durante Uhum, os episódios. Eu acho que é muito inesquecível para mim do Monstro do Lixo. O Monstro do Lixo, que eu acho que é um pai de família, se não me falha a memória. Aí ele fica comendo lixo, né? E o Spectre sim. também tem que matar o monstro, mas ele não consegue, né? Você vê que o Spectre também, mesmo sendo um androide, ele era muito humano nas suas ações. Ele era Uhum. muito humano nas suas ações. E alguns episódios a gente vê isso claramente. O que as ordens que ele tinha que cumprir, ele não conseguia cumprir. Ele tinha uma dificuldade muito grande. Ele via muito o lado do ser humano, né? Ele Uhum. viu muito do ser humano isso. Ele veio para a Terra para proteger, né? Para Uhum. nos proteger, dizendo claramente. Mas ele sabia dos problemas, sabia o que acontecia. E isso que era, acho que foi o gancho que me pegou. Me pegou, mesmo sendo tão novo na época, os problemas que o Kenji, pra gente, né? O Kenji passava, pô, é isso que foi me conquistando. Isso foi me Uhum. conquistando no Spectrum Man. Uhum. Tinha vezes que ele ficou avariado, como o Alex botou. Alex lembrou bem, né? Ele foi avariado, ele se machucou, ele queria fazer, mas ele não conseguia, né? Spectrum Uhum. Man, você ainda não está dono de todos os seus poderes. Os dominantes chegavam, você não pode agir. Mas ele queria agir do mesmo jeito. Então, isso é muito humano em si, mesmo no Android, né? E acho que essa é a característica que acaba nos conectando mais É, ainda ao personagem. é interessante você ter colocado isso também.
Só vou pegar aqui, dar uma olhada aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui, tem o Personal, cadê ele? Personal Multimarcas disse que sou fã, 24 horas, sou fã. Legal, é isso aí. Personal, obrigado aí Isso pelos aí. comentários. Se quiser colocar mais comentários aí, pode comentar à vontade. Divulga aí o pessoal que está chegando aí. Joga aí no direct aí, chama a galera aí para essa live aí. O pessoal que é fã do Spectromel, para a garotada que quiser conhecer. Tem aqui o D Ferreira, também chegou aí. Seja bem-vindo, D Ferreira, à nossa live. Pode ficar à vontade de comentar aí, fiquem à vontade. Então, assim, Anderson, você falou sobre o principal tema da série, né? É uma curiosidade, né? Que essa série, acredito-se que ela se inspirou muito no filme, no boom do filme Planeta dos Macacos, que era estava Sim. muito na moda na época. Mas, assim, falando sobre esse tema da série, né? A gente pode colocar aí é, como esse tema ele é bastante atual, né? Ele é bastante. Hoje nós vemos sensivelmente o que está acontecendo com o nosso planeta. Spectrum também já falava isso naquela época, mas o que eu acho interessante, né, como você falou dessa questão do meio ambiente e dos dilemas do Spectrum Man e do Dr. Gore, né? A gente vai falar um pouquinho agora dos personagens, né? Como o Spectrum-Man, você falou, o Spectrum-Man é um ciborgue munido de emoções. Aí nós temos o Sim. Dr. Gore, né, que junto com caras, Dr. Gore, que é uma mente extraordinária Uma e mente desprovido brilhante, genialidade. de qualquer emoção. Ele é totalmente racional. Então ele acha que tem que exterminar a raça humana para que o planeta possa se regenerar. Então nós temos Júlio. vários dilemas aí incríveis que a própria série, cada episódio apresenta, né? Fora o dilema central que é o meio ambiente. O Spectrum Man defende aquilo que justamente está destruindo a Terra, que são os seres humanos. É Seres muito humanos, louco eu isso. concordo. Eu concordo. Já há algum tempo eu já tinha analisado isso daí, cara. É, a gente que está poluindo, somos nós, os seres humanos, a humanidade que está poluindo o planeta. No final das contas, se a gente for levar grosso modo mesmo, o Dr. Gore não está errado. Uhum, Não está errado. O grande mal do planeta Terra somos nós, a humanidade. É a gente que está destruindo tudo. Então, é claro que o único problema maior disso aí é que ele quer exterminar a raça humana. uhum, Ele quer exterminar a raça humana. Então, o Spectrum Man, como ele vem de uma sociedade, né, uma sociedade mais avançada que os dominantes, os dominantes protegem todos os outros planetas que estão em desenvolvimento, né? uhum, E o Spectrum Man é mandado para nos defender. uhum. Mas acho que até mesmo no meio disso tudo, o próprio Spectrum Man se questiona por que eu estou defendendo a humanidade se a própria humanidade está destruindo o planeta que eles vivem. Se eu não me falha a memória, tem alguma coisa nesse sentido, assim, até durante os episódios mesmo. Mas é um dilema que é muito importante de ser discutido, de ser Uhum. pensado. Isso daí, o mal do planeta Terra somos nós. Somos nós que somos o mal do planeta Terra. O Dr. Gore só estava errado em querer exterminar a gente. É esse que é o problema todo em si. Mas como você falou, é um dilema. É um dilema. Como você defende aqueles que estão ali para destruir tudo aquilo ali? É um dilema moral, né? E como você falou, poxa, numa época que não se pensava sobre o assunto, discutir o meio ambiente. O grande lance do Spectrum Man é discutir o meio ambiente em si, né? Mesmo que de uma maneira fictícia, tudo que estava sendo mostrado ali já tinha uma base na realidade. A Uhum. destruição dos mares, a destruição do ar, né? A destruição do ar, a poluição do ar, a poluição das águas. Uhum. Tudo isso já é um fato que é real para a gente. Antigamente tinha essa proporção tão grande, Uhum. mas hoje em dia é uma realidade já praticamente assustadora. Você vê que
que atualmente você, no mar, em alguns lugares no mar, você tem ilhas de objetos jogados fora. São Uhum. ilhas de lixo que estão afetando a vida marinha. Animais têm morrido, vários animais têm morrido por conta da poluição do próprio homem. Acho que é também a ganância, né? Pode-se dizer, porque o ser humano em si, ele é só uma parte da cadeia. Nós, como seres humanos normais, quer dizer, somos só uma parte da cadeia, do processo. Mas as grandes fábricas, essas têm que tomar uma consciência maior da importância Uhum. delas para o nosso planeta. Não só o ser humano. Claro que todo mundo tem que se conscientizar. Né? Diria falar que o problema é só uma parte. Não. O problema é um todo. O problema é um todo. Mas tem que começar de cima, de quem realmente pode fazer alguma coisa. E a gente fazendo a nossa parte, obviamente. É Uhum. isso aí. Entrou aqui Moni.cassis. Não sei se é ele ou é ela, mas seja bem-vinda ou bem-vindo à nossa live. Então, mas é interessante. Assim, a gente pode pensar, o Spectrum Man é uma série profética, messiânica. Bom, messiânica eu colocaria a figura do Spectrum Man, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a série em si, ela não previu nada, na verdade. Se a gente for contextualizar a série, né? A série ela está passando ali, o Japão ele tá vindo aí numa corrente de industrialização, né? Do pós-guerra, né? Depois da destruição da cidade de Nagasaki e Hiroshima, né? Houve aquela destruição e a cidade estava se reconstruindo, estava se tornando estava acontecendo um processo ali de, do ruralismo para a urbanidade. Então, acho que a série ela pegou um pouco dessas questões que estavam acontecendo no Japão e levou isso para uma questão mais macro, que seria o que já estava acontecendo desde a era industrial, que seria a própria degradação ambiental através da produção massiva, né, de produtos de eletrônico, de várias coisas, enfim. Mas assim, falando um pouco sobre essa questão dos dilemas, eu posso puxar aqui, por exemplo, o episódio O Exílio de Spectrum Man. Cara, o Exílio de Spectrum Man, ele demonstra essa questão. É também um episódio bastante emblemático, porque é um episódio que foi o único episódio de Spectrum Man que eu assistia nesse período da pandemia que fala de uma possível pandemia em que uma família está ali sendo mantida em quarentena pelo Spectrum Man, Sim, porque sim. o Dr. Gore enviou um vírus mortal. E Sim, fica, foi. e fica o dilema, né? O dominante, com aquele certo autoritarismo, mas não vou chamar de autoritarismo, vou falar de utilitarismo, que é uma questão da filosofia que vai tratar dessas questões de que é preciso sacrificar um, ou dois, ou três para um bem maior. Então, o Spectrum Man, né, pode parecer, pô, mas como ele pode ser perverso nessa questão da filosofia? Tem essa questão do utilitarismo que mexe muito com a questão da ética. E o Spectrum Man, né, fica nesse dilema entre eu devo matá-los ou não matá-los. E o Luiz Nunes, o dublador do Kenji, né, do Spectrum Man aqui no Brasil, ele fez um vídeo no canal dele, Luiz Nunes Videomaker, que ele fez assim, uma análise muito interessante sobre esse episódio, contextualizando com a pandemia. E eu também viajei na dele, também fiz um comentário lá de viajante chapante, porque faz todo sentido, né? Hoje, como esse episódio é bastante contemporâneo. Não sei se você se recorda, lembra desse episódio, Anderson? Vagamente, Júlio. Lembro vagamente, porque tem muito tempo mesmo, mas, como você falou, ativou um pouquinho da minha memória de ter visto, sim, que eu acho que o Spectrum é mandado para matar essa família, né? Exatamente. Aí o Para que acontece? Ele se exterminar. nega, ele se nega, ele se nega. Aí o dominante resolve exilá-lo. Desativa as funções dele básicas, ele fica inerte, aí É levado para outro exila ele planeta, né? para outro planeta. Aí o cara, acho que arrumou um assistente naquele momento, a mãe do Dr. Gore, vai lá,
Vai Vai lá, lá e dá baixa a uma, porrada nele. baixa a porrada nele, vai lá dar uma rapada nele. Lembro, lembro, lembro. Aí tipo assim, vai rolar várias tretas, não vou dar aqui o spoiler do final, aí eu vou ficar aqui. Mas é só para ressaltar o quanto essa. E detalhe, outra curiosidade desse episódio. Quem escreveu esse episódio foi o mesmo, foi o criador da HQ Lobo Solitário. Lobo Solitário. Infelizmente eu não tomei nota aqui, mas ele é uma figura bastante conhecida dos mangás e tem esse clássico, Lobo Solitário. Sim. Ele que escreveu esse episódio do Spectrum Man. É isso. Júlio, você falou de Planeta dos Macacos, né? Planeta dos Macacos está se tornando uma franquia muito influente, né? Uma franquia muito influente. Essa terceira, segunda, essa trilogia que teve, deixa eu comentar melhor, né? Essa trilogia de Planeta dos Macacos que teve agora recentemente, o Uhum, diretor, né, Matt Reeves, ele vai ser o diretor do The Batman, com uhum, Robert Pattinson, né? Não sei uhum. se você está lembrado do terceiro filme do Planeta dos Macacos. Ele volta para o início, Sim, pro início do sim, filme de 1968, né? sim, Como sim, se fosse, como se existiu, como é que começou a existir aquela sociedade do planeta. sim. Ele termina, fecha um ciclo e inicia esse terceiro Uhum, filme. uhum. Então, é muito interessante essa questão, né? De termos essa influência do Spectrum-Man no Planeta dos Macacos e como esse filme, esse diretor, né, o Matt Reeves, vai trazer um novo Batman aí para os fãs no DC Fandom. Mas a questão não é só isso, né? É como você tinha falado. O Dr. Gore e o Caras surgiram inspirados no primeiro filme do Planeta dos Macacos. Inclusive, E a série foi feita por Dr. Gore, né? a série, não, se você falar da. Teve, como é que se fala? Eu esqueci o nome. Foi o primeiro. O Não é o spin-off. primeiro. Spin-off. Pode-se dizer que é Não, spin-off, spin-off não, não não. é isso. Piloto, desculpa, piloto. Episódio piloto. O episódio piloto, o Dr. Gore não estava. No Uhum, episódio piloto do Spectrum Man, o Dr. Gore não estava. Quem estava era o Caras, e o ator não era o Tetsuo Narikawa. O ator que interpretava a parte humana uhum, era o ator do Ultraman Jack, que uhum, esqueci o nome dele agora, que uhum, fazia o Hideki Go, quer dizer, né? O uhum, ator que fazia o Hideki Go é que fazia a versão humana do Spectrum-Man. E ele nem era Spectrum-Man, era Element Man. Era um personagem com uma roupa vermelha e prateada e a parte da boca era aberta. O uhum. episódio piloto tinha elementos diferentes, o Dr. Gore não estava. Aí eu não sei quem foi que pediu da TV Fuji, ou foi outra pessoa lá no Japão, que eles mudaram o conceito. Aí veio essa repaginada para a série, inserindo o Dr. Gore, né, o gênio científico, o Dr. Gore, e o Caras, ele veio como seu ajudante. No Uhum. original, era o Caras sozinho, no piloto, no episódio piloto original. Era bem, bem diferente. Era bem É, diferente, assim. No YouTube inclusive, tem. inclusive, na HQ original da época, que vai ser relançada agora aqui no Brasil, eu esqueci o nome do quadrinista, né? Muito famoso lá fora, e ele chegou a ser lançado anteriormente aqui no Brasil. Quem puder lembrar, por falar nisso, o Odil Júnior entrou. O Odil Júnior, ele que é o administrador lá da página Spectroman, a página. Seja bem-vindo, querido. E somos muito gratos por você ter criado essa página, porque você acabou assim difundindo mais ainda a série do Spectroman. Muita gente que não conhecia Certeza. passou a conhecer, e certamente os antigos fãs como a gente pôde finalmente retomar essa paixão que estava adormecida na gente, graças às suas postagens e da galera Verdade, lá, Luiz verdade. Nunes.
Muito obrigado aí, seja bem-vindo. Pode comentar aí à vontade, tá? Seja bem-vindo. Então, gente, assim, a gente está falando sobre o que mesmo? Sobre o Dr. Gore, né? Inclusive, o original lá dos quadrinhos, o personagem era o Caras. Era o Caras que foi preso antes da série. A narrativa era que o Caras que teria sido preso, que o Dr. Gore, que foi introduzido depois na HQ. Isso é uma confusão, cara. Assim, pelo que eu entendi lá no Não, início, não, um era prequel. o Caras Será que não é um prequel? era o Caras era o Caras e o Elementman, né? E nos quadrinhos os caras já estavam fazendo. Aí cancelaram tudo, resolveram mudar o visual, quiseram botar o Dr. Gore, só que os quadrinhos já tinham sido lançados. Então ficou uma versão diferente dos quadrinhos. Para quem for ler, não estranhe, porque houve um atraso cronológico aí entre a produção da história em quadrinho original do Japão com a série que elas eram concomitantes, era licenciada pela produtora. Então era isso que eu queria colocar aqui. Tá, então você lembra, né, que na série o Dr. Gore, que é o gênio científico, e o Caras era o general do exército de Epsilon, né? Eles foram assim, o Dr. Gore, acho que ele fez alguma coisa, alguma insurgência lá, que ele foi julgado pelos seus semelhantes, mas só que eles não tinham uma execução, uma pena de morte. Eles faziam tipo Tipo uma uma lavagem lavagem cerebral, né? cerebral, uma lavagem cerebral Para para transformar docilizar. numa pessoa boa. Acho que fazia mais ou menos o que o Superman fez com o Apocalipse, aquele Uhum. Liga da Justiça, né? Ele usa a visão de raio e faz uma lobotomia. Acho que era isso que eles faziam na sociedade deles. Por eles serem tão avançados, eles não acreditavam em prisão nem em pena de morte, né? Mas o Dr. Gore se rebelou, teve a ajuda do Caras e eles fugiram, né, do nosso planeta Terra. E aí acontece a história. Mas voltando à série em si, eu acho que era uma coisa que me divertia muito assistindo a série, era ver o Caras andando de poncho pelas ruas do Japão, né? Ele só botava um poncho, um sombreiro, ficava andando pra rua ali, ó. Ninguém notava que era um gorila enorme, troncudo, forte, andando entre as pessoas, né? Eu achava aquilo muito divertido, cara. Eu me divertia muito nessa parte. Ele Rapidinho, andando Anderson. ali e Rapidinho, ninguém peraí. notava. O Dio Júlio comentou aqui, rapidinho, a gente vai voltar nesse assunto. Spectreman foi uma série atemporal. Os assuntos são relevantes até hoje. Além da poluição, temos o episódio do vírus poluente, que tem vários paralelos com a crise pandêmica do Covid-19. Exatamente. A gente estava falando, Dio Júnior, do exílio do Spectreman, que teve esse vírus que infecta a família, mas, se eu não me engano, acho que tem também um episódio que é um outro tipo de vírus que vai se disseminando nas pessoas, não é isso? Comenta aí, só para tirar essa dúvida. E continuando, fala aí sobre essa do Caras de Ponte. Fala aí. Cara, era divertido você ver isso. Mesmo sendo criança, eu notava que ele conseguia. Parece até aquele negócio de desenho animado, né? É igual o Scooby-Doo Salsicha andando disfarçado no É meio muito dos monstros engraçado. e ninguém notava a diferença, né? Essa era muito engraçado você ver aquilo ali na série. O cara é tão, como pode se dizer, ele é tão brucutu, né? Era um brucutu, para dizer a verdade. E ele conseguia passar pelas pessoas ali normalmente, como se não tivesse havido nada. Aí outra coisa muito Mas engraçada, né? isso aí também. Isso aí também a gente, na época, éramos crianças, mas também hoje eu vejo de boa. Porque Sim, eu entendo como um pacto entre o autor e a narrativa e o seu espectador. sim. Ó, rapidinho, o Odil também fez um comentário aqui muito bacana. Ó. Dr. Gore era o Thanos da época. Queria salvar o planeta, tirando
tirando as pessoas da equação. Que bacana, interessante isso que ele coloca. Fala nisso, né? Eu quero que você comente sobre isso, Anderson. Mas, falando do Dr. Gore, já que ele fez essa comparação com o Thanos, eu considero o Dr. Gore um dos assim, maiores vilões da cultura pop. Eu coloco ele no mesmo patamar do próprio Thanos, do Coringa, Lex Luthor. Eu coloco ele no patamar desses caras todos aí, do próprio Megatron, do Transformers. Porque, primeira coisa, o cara ele é inteligente e tem carisma. Então, um vilão que é inteligente e tem carisma, claro, o Caras ali, ele não tem essa inteligência, porque ele é uma caricatura. Só que Caras é o alívio cômico. É o alívio cômico. Só que eu fiquei sabendo nos quadrinhos que esses personagens, eu tô falando do quadrinho lá do original, quem puder lembrar o nome aí, gente, do autor dos quadrinhos original lá do Japão, vai sair agora pela editora Pipoca Konankin. O que acontece? Dizem que nos quadrinhos essas questões de dilema, de utilitarista, como é o caso do Dr. Gore, né, que vai tentar diminuir a equação. No caso do Dr. Gore é eliminar a equação, que é a equação humana. A raça humana. Esses personagens têm mais profundidade, tá? Pelo que eu estou sabendo aí, os quadrinhos têm mais profundidade. Então vamos. Eu estou muito afim de ver esses quadrinhos também. Depois a gente vai falar também dos quadrinhos aqui no Brasil. Mas fala aí desse comentário do Odil, Anderson. O que você achou? Sim, cara, é interessante você usar esse paralelo hoje em dia. O Thanos está em alta, né? O Thanos está em alta e é um personagem que a gente pode ver também na série What If, né? O que aconteceria ser uma mudança nessa questão do Thanos de tentar dizimar metade da população do universo para ele conseguir o seu objetivo. Mas você puxando isso também, lembra do Ra's al Ghul, né, um dos maiores inimigos do Batman? Ele também vem nessa vibe de querer destruir a raça humana para que transformar o planeta Terra num lugar mais bonito e repovoá-lo, né? O Ra's al Ghul também tem essa aí, que eu não estou lembrado, eu fui pego de surpresa agora nesse pensamento, mas ele também vem nessa mesma vibe de querer que a raça humana seja destruída para que o planeta ressurja novamente, né, com o meio ambiente restaurado, essas coisas assim. E o Thanos em si, cara, ele é um personagem complexo, né? Ele é um personagem muito complexo, de várias camadas. Mas acho que o Dr. Gore, eu acho que para a época, o Dr. Gore é também uma figura complexa. Porque você vê bem. Porque a gente não tinha noção, compreensão disso. Porque o Dr. Gore. A gente não tinha compreensão. Eu acho que ele também é uma figura muito complexa. Porque, assim, porque a série Spectrum-Man, como diz a própria letra, né, é cercado de mistério, o personagem o Spectrum-Man é cercado de mistérios, como a letra americana fala. Mas eu acho que o interessante, assim, a série Spectrum-Man, para a época, ela te deixa uma abertura de você começar a pensar em outras narrativas para além do que a série fazia ali para as crianças, para o público de Tokusatsu. E você fala do Dr. Gore em relação ao Thanos, como o Dio colocou aí, a gente vale pensar que essa série foi lançada em 1970, né? 71, por aí. 70 foi lançada no Japão, e 80 aqui no Brasil. Mas, se você for pensar bem, na década de 70 ainda não estava muito bem desenvolvido essas complexidades que os vilões têm hoje. Porque hoje a ideia do vilão com essa complexidade, que o vilão não é só eu sou sádico, eu quero destruir. Sim, verdade. Essa complexidade começou a desenvolver agora, na década de 80, né, com Watchmen, com a própria piada mortal. Então, assim, eu acho que é interessante o que se coloca aqui. Perdão, gente. O que se coloca aqui é o Dr. Gore, esse personagem tão complexo que se pode colocar ele dentro desse grau de complexidade como Thanos, que num pensamento utilitarista, porque o próprio Dr. Gore e o Dominantes, eles têm esses pensamentos utilitaristas. O único passional mesmo, o emotivo, é o Spectrum-Man. O Spectrum-Man é o demasiado humano. Sim.
Sim, ele é demasiadamente humano, pelas questões que ele levanta, por tudo que ele apresenta, ele é como se fosse a gente interagindo dentro da série, né? Ele é Sim, o ser sim. humano, ele é o ser humano em si. E é como você falou, hoje em dia você não dá para levar mais o vilão preto no branco. Não tem mais você apresentar um vilão sem a questão humana em si. Porque senão a gente não vai ter nenhum apego pelo personagem. Se ele for só ruim, não tem como você ter alguma coisa que te conecte a ele. E Uhum. essa grande transformação, eu acho que essa grande transformação veio com o filme Coringa, né? Veio com o filme do Coringa e veio atravessando essas barreiras, né? E quebrando essas barreiras de vez, né? É muito bom que a gente consiga perceber dessa forma. É legal. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. O Nomemeon, acho que é assim que se fala, Nomemeon fala: Tamo futo! Quem nos salvará? Spectroman! Fluxos Negros, estou aí, deve ser o Alex. Seja bem-vindo, Alex, irmão. Tamo junto. E o Luciano Bravo também está na live. Luciano Bravo das antigas também, fanzineiro das antigas. Li muito HQ com ele, muitos trabalhos do zine dele. Seja bem-vindo também aí, Luciano Bravo. Tamo junto. Mas é Júlio, isso aí. você falou de HQ, então é melhor a gente lembrar dos quadrinhos do Spectraman da editora Block, né? E Sim, foi sim. por conta disso que começou a nossa amizade, né? Aquelas Conta aí, conta aí. edições, aquelas edições do Spectraman que você me emprestou com, acho que o desenhista era o Eduardo Vitilo, né? Isso, Eu não Eduardo lembro do nome do Vitilo. roteirista, infelizmente não lembro do nome do roteirista agora, não tive condições de pesquisar na internet, que as informações são muito poucas. Mas eu lembro claramente que o Spectroman, desculpa, era aquele uniforme azul, né? Uniforme azul de duas tonalidades de azul, e eles mudaram o nome de Kenji para Kenzo, deve ter Uhum, sido por conta de direitos autorais, ah, obviamente, né? Era um uhum. produto nacional. E o que eu me lembro bastante também é que as feições do Spectroman, ele mudava as feições, né? Quando você É uma da, via os quadrinhos, as feições dele mudavam, uma coisa que você não via no seriado, né? Porque é um ciborgue, um robô, né? A gente não via o alterações Spectroman, de o Spectroman faciais. tinha, Spectroman tinha a boca aberta, não era fechado igual na série, né? A boca Sim, dele era sim, aberta. você via a expressão facial, igual a máscara do Homem-Aranha da década de 80, que apareciam as expressões, era o que acontecia com o Spectraman, Aham. que tinha algumas limitações naquela época em si, mas essas edições em quadrinhos continuaram com o nosso sonho, né, que a gente se apegou a série e se apegou às edições. E eu conheci essas revistinhas por conta de você, que você me Foi, foi, emprestou. como a, foi como a gente se conheceu, né, Anderson? Sim, sim. Mais uma vez o Spectrum também fazendo história, né? Porque Ah, eu, você, Alex, mais de 30 anos de amizade aí, se ah, fortificando cada vez mais, né? verdade. Isso é, Mas falando isso é da HQ do Vetilo, né, do Spectroman, assim, eu peguei algumas entrevistas com ele, né? Se tudo correr bem, ele vai estar aqui no canal também dando uma entrevista, se tudo correr bem, né? Mas vamos ver. A questão dos quadrinhos, o Vetino estava explicando em algumas entrevistas, aqui na época, né, a Block Editores, ela não tinha direitos, ela não era licenciada para fazer uma adaptação da HQ. Já, como eu disse, É, já existia no Japão também um título do Spectroman. A questão é que o mais interessante nisso é que a Block pirateou o Spectroman pra gente. Ou seja, e foi própria sugestão do Vetilo. Só que a intenção do Vetilo não foi piratear, essa é uma questão interessante. Ele estava preocupado em adaptar de fato o Spectroman para HQ, porque os quadrinhos era voltado mais para o público infantil, infanto-juvenil, como falava na época.
Então as cores eram muito importantes. Por isso porque as cores, as pessoas liam os super-heróis americanos que eram repletos de cores. Então ele fez essa adaptação para isso. Mas os nomes, como você falou, de Kenji passou para Kenzo, é porque não havia realmente essa questão deles deles serem licenciados para essa adaptação. Então, talvez alguns detalhes, como a boca, por exemplo, o Vetilo tenha colocado para diferenciar um pouquinho a roupa por causa da questão da adaptação. A dinâmica, o Spectroman, ele não, raramente ele crescia nos quadrinhos. Isso é uma questão que eu quero até tirar essa dúvida com ele, se isso tem alguma influência do original, enfim. Mas o que é interessante, eu lembro de uma cena dos quadrinhos do Spectroman, que o Spectroman com a boca aberta, ele foi beber água, né? Foi beber água de um rio para ver se estava poluído. Caraca, velho, que barato, que maneiro, velho. Outra cena muito forte que eu achei muito bom no quadrinho, muito foda no quadrinho, é quando o Spectroman termina a aventura e ele fecha a história, ele cantando, sentado assim, né? Sentado com as pernas dobradas, ao redor de crianças cantando músicas, ele lá se divertindo. Cara, isso é muito bom, velho. Isso é muito muita bom. viagem, né, cara? É muita viagem você poder recordar uma coisa dessa, né? Falar nisso aqui, ó. Essa aqui é minha. Cara, vai ter que me emprestar isso aí, mano. Não, essa aqui é vai minha. ter que me emprestar, eu quero ler. Essa aqui tá. Essa é a edição número 1, pô. Essa é a primeira edição. Essa aí é a primeira edição, cara. Foram 30 edições. Tu sabe que foram 30 edições da editora foram Block, 30, né? Foram isso. 30 no total. Foram 30. Eu comprava todo mês, sabia? Aliás, meu pai comprava para mim todo mês. Todo mês ele comprava o gibi para mim e para o meu irmão, comprava até repetido. E essa aqui não é daquela época, porque a gente recortou tudo. A gente era criança, a gente recortou tudo para brincar. Porque a gente não tinha brinquedos, não tinha dinheiro para comprar brinquedo. Caraca. E não existia no mercado naquela época, como não existe até hoje, hoje só para colecionadores por encomenda, não existia o boneco do Spectrum Man. Você não achava, você não achava. Entendeu? Então, assim, eu passei minha infância toda atrás desse boneco do Spectrum Man e até hoje eu não achei. Mas essa é minha moedinha número 1. Pode comprar. Pode comprar, cara. Pode comprar. Essa revista aqui. A sua moedinha número 1 é essa edição do Spectraman. A minha é a edição do Superman com John Byrne. É a minha moedinha número 1. É o meu pontapé. É um dos meus pontapés. É assim como você, né? Como o seu pai trazia para você edições de quadrinhos, o meu pai trazia para mim edição de super-heróis para mim e Turma da Mônica, Cebolinha, para minha irmã, né? Aí eu lia as minhas e lia da minha irmã também, né? Aproveitava. Eu aproveitava e lia dela também. Mas a minha, assim, um dos meus primeiros contatos com os quadrinhos foram as edições do Super-Homem na época, né? Do Super-Homem na época, tinha uma edição que ele foi dividido em dois, um casal de feiticeiros. Foi a primeira edição do Superman que eu li, que é a mais antiga que eu lembro. Nossa, ele era dividido ao meio por um casal de feiticeiros e ele sormiu o Superman vermelho e o Superman azul. Aí é a minha lembrança mais antiga com o Superman. Aí, pouco tempo depois, veio a reformulação da crise. Né? Sim. Depois veio a reformulação da crise. Aí eu comecei a ler a versão do John Byrne e fiquei direto. Comecei a ler direto as edições do personagem e me tornei fã cativo por conta dele e por conta do Christopher Reeve, que é muito marcante para a nossa geração. Né? Com certeza. Sim. Eterno. E diz aí, Anderson, você consegue comparar um pouco, fazer uma comparação muito mal comparando, né? Muito mal comparando, Spectroman e Superman? Depois que você comentar, vamos partir aqui para o comentário da galera aqui, tá? O que você acha? São propostas diferentes.
são propostas diferentes, né? O Uhum. Superman eu acho que o Superman é o máximo da cultura pop hoje em dia, um ser que vem de outro planeta, né? Um planeta que se explodiu, perdeu seu planeta, perdeu seus entes queridos, veio para a Terra, foi criado, foi uma boa criação, né? Uhum, A uhum. mais influência do Superman é aquela criação dos pais adotivos e por conta dessa criação, ele ter se tornado quem o Clark se tornou, por conta dessa criação, é importante a gente destacar isso. Mas a proposta do Spectraman, ela vem de uma outra forma. O Spectraman, ele não veio aqui, ele não perdeu o planeta, né? Ele foi enviado para cá para defender o nosso planeta. Só por essa questão eles são similares, de Uhum. defender o nosso planeta, eles são similares. Mas a proposta de poderes, a forma deles se apresentarem são totalmente diferentes. Eles são Entendi. diferentes. A única Verdade. coisa similar é essa, defender a raça humana. A É. similaridade entre eles é defender a raça humana. Mas ambos são válidos dentro das suas propostas. Mas eles Dentro são das suas alienígenas, né? De certa forma, propostas. eles São, são outsiders são. também, né? Vamos Sim, ver aqui, são. vamos ver aqui o comentário da galera. O Odil comentou aqui, ó. A família era sintomática e o Spectroman teve que fazer um lockdown com eles. Ele está se referindo ao exílio do Spectroman. O Spectroman, os dominantes meio que fazem aquele. Acho que é isso, não sei se é isso, tá? Me corrija, Odil. É que ele faz uma combinação de raios e para tentar salvar a família. Acho que é isso que ele está se referindo. Mas qualquer falha ali na, na, na mistura dos raios, vamos colocar assim, poderia causar a morte da família de qualquer forma. Então, os dominantes conseguiram encontrar ali uma possibilidade de salvar a família. Não vou falar o que aconteceu, até porque as novas gerações precisam dar uma olhada. Eliel Souza entrou. Seja bem-vindo, querido. O personagem tinha o nome de Gore, mas com visual do Caras. Ah, sim. Ele está colocando, ele tá falando como foi o Caras naquela versão anterior, não é isso? Episódio piloto. Ele É, no deve estar se episódio referindo ao piloto. episódio piloto. É. E não era o Girudan, o intérprete do Eletroman, mas um ator parecido com ele. Ah, sim, é verdade, Ah, Anderson. tá. Durante Pô, muito será, tempo cara? durante muito tempo acreditou-se que era ele, né? Que era o Girudan que seria o Idakigo. Mas O episódio piloto, tem um episódio piloto no YouTube. Eu assisti essa semana passada. Pô, achei o cara muito parecido, só que o áudio tá em original, em japonês. entendi, entendi. Odil, tamo junto. Falou, meu querido. De Ferreira, show muito bom. Obrigado, querido. Deus parabéns pra gente. Alex, Valeu. valeu, Anderson. Alex não, Fluxo Negros. Valeu, Anderson. Isso aí, Fluxo Negros. Um abração. Nome Meon diz: não se ensina coisas novas ao macaco velho. Lembra disso, Anderson? Não se ensina coisas novas ao macaco velho. É referente a um episódio. A gente vai falar sobre isso, tá? Me lembra disso. Spectroman com uniforme azul. É isso aí. Fluxo Negros. Boas lembranças da editora Block. Ah, é de fato. A Block, para mim, é o É, meu xodó. Foi a marcante, Block que me marcante. estimulou a ler quadrinhos. Maiadu, seja bem-vindo. Foi a Block que o Dr. Gore é o pai do macaco louco. Essa Mas foi boa, assim, gostei, é, gostei, gostei dessa. o Nome Gostei. Meon. O Nome Meon está se referindo, Anderson, a última cena do Dr. Gore, quando ele fala assim, não se ensina coisas novas Sei, sei, ao macaco sim, velho, sim. quando ele, né, né, Se auto no último explode. episódio, no No último último episódio, episódio. ele, Que o ah, Spectroman chama ele para ajudar. Você pode ajudar a humanidade. Você tem um uhum, gênio. Ele fala alguma coisa nesse sentido. Você tem um isso, gênio. Você tem o dom, alguma coisa assim. Você pode é, ajudar por conta da inteligência. Ele fala alguma coisa referida à inteligência uhum, do Gore.
E aí o Gore diz isso, essa frase aí que você falou, né? Essa frase que você falou. E Não é, ele se joga a ribanceira, não se ensina coisas novas ao macaco velho. e ele se joga, a minha intenção é a conquista, né? Minha intenção é a conquista. Aí ele se joga da ribanceira e explode. Eu achei aquele final muito impactante, cara. Toda vez que eu lembro daquilo ali, cara, ele Pra decidiu época se já foi, matar. imagine hoje. Mas não, eu acho que até hoje essa cena ainda continua marcante para mim. É. É muito impactante. Uhum. É algo inesquecível. Inesquecível. O Spectre também lutou contra o Caras, né? Um pouco antes, o Spectre também lutou contra o Caras. Os dois lá em gigantesco, né? Por entre os prédios. A muito custo, o Spectre também conseguiu derrotar o Caras. E quando ele chega no Dr. Gore, ele tenta convencer o Dr. Gore a usar o gênio científico dele para o bem, mas só que ele não aceita, né? Ele não aceita já. Aí Uhum. essas cenas, esses acontecimentos ficaram marcados para sempre na minha memória afetiva. E essa é uma das coisas que eu mais lembro assim da série, é esse acontecimento em si, que é impactante. É impactante você ver. Pô, o Verdade. cara, ele queria conquistar o planeta. Ele queria conquistar o planeta. Mas só que ele tinha a opção. Né? Ele tinha a opção de tentar ajudar a melhorar. Né? Ele não quis. É incrível a gente poder, hoje em dia, prestar atenção nisso. Né? Prestar atenção nisso. É. Duas coisas curiosas sobre essa cena que eu vou criar links. A primeira é sobre uma curiosidade. São duas curiosidades, na verdade. Mas uma mais recente é que o Eduardo Vetilo, né, que fez a versão anos 80 do Spectrum em quadrinhos, há pouco tempo agora ele fez para uma página, não sei, ele fez umas tirinhas sobre o Spectrum hoje combatendo o Covid-19. E que ele chama o Dr. Gore para ajudar na cura. Ele lançou essa tira antes da vacina aparecer. Então é como se ele quis dizer como se o Dr. Gore estivesse ali tentando criar com a ajuda dos cientistas da Terra a buscar a cura do Covid. Ele, finalmente, o Dr. Gore, na visão do Vetilo, ele se junta décadas Redimiu. depois Se ao redimiu. Spectrum Man. Exatamente, muito bonito isso. E outra curiosidade é que, sobre essa frase que o nome não coloca, essa frase é uma adaptação dos dubladores. O Luiz Nunes, em uma entrevista, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o diretor, que se não me engano, o diretor é o. Ah, sim, é o próprio João Ângelo. Acho que ele foi o diretor de dublagem da série Spectrum Man. Acho que foi o saudoso João Ângelo. Que sugeriu que na tradução original não tinha muito cabimento, o que fazem até hoje, né? Os dubladores, quem traduz, né, que faz esse processo Adaptação. de adaptação, ele colocou essa expressão muito comum na época para ter ali uma coerência com a negação do Dr. Gore de continuar, de passar para o lado do Spectrum Man e dos seres humanos que ele tanto desprezava, né? Era isso que eu queria colocar. Anderson, a gente já passou de 1 hora. A gente vai encerrar, né? Mas eu gostaria de saber se tinha mais alguma coisa para colocar. Sim, eu quero falar mais alguma coisa assim. Vou Sim, fica à aproveitar que vontade. você falou dos dubladores fazer a adaptação. Né? Aqui a gente conhece o personagem Kenji, né? O Uhum, nosso uhum, personagem Kenji, interpretado pelo saudoso Tetsuo Narikawa, mas uhum, no original o nome é Joji Gamu, né? Para os uhum. japoneses é Joji Gamu. Eu não sei qual o significado, se tem algum significado, porque às vezes para os japoneses todos os nomes têm algum significado, né? Uhum, Mas uhum, na hora de adaptar, eles adaptaram para Kenji para a gente, né? uhum, E ficou marcante, né?
outra coisa também muito importante que a gente lembre, antes de fechar, é que alguns dubladores que participaram do Spectrum Man trabalharam depois no seriado do Chaves, né? O Sim, próprio, sim. o próprio Dr. Gore, que agora, infelizmente, eu não lembro do nome do dublador, que eu não me preparei para essa parte, era Uhum, feito pelo Seu Madruga, a voz do uhum. Seu Madruga. O Assim como personagem, é. o dublador do Chaves, o dublador de outros também estava. Eu vou só citar os nomes porque eu infelizmente, não tive um tempo assim muito grande de correr atrás, mas eu posso citar o Carlos Seidio, Cecília Lemes, Osmiro Campos e os que infelizmente já se foram, Mário Vilela e Marcelo Gastaldi. Uhum, Esses foram uhum. alguns dubladores que ajudaram a Ah, gente foi o a Marcelo gostar Gestalt, mais. foi o Marcelo que sugeriu essa adaptação. Agora que eu lembrei, o Luiz Nunes falou dele, foi ele que fez a adaptação. Acho que ele Sim, que era o sim. diretor. A gente podendo ver, a gente assistindo, depois de algum tempo, fui notar, né, que as vozes dos dubladores do Chaves estavam no Spectrum Man. É importante a gente lembrar isso, porque o Chaves também é de suma importância para a gente que cresceu naquela época, né, Uhum, porque 1986, lá no SBT, e até de gerações após gerações, até meu filho assistiu Chaves quando era pequeno e se amarrava em assistir. uhum. O Chaves também é muito influente para a gente. Essa conexão, né? Essa conexão que tem Spectrum e Chaves. É, Beleza. É isso aí, Anderson. Foi muito bom conversar com você. Eu vou encerrar essa live com Fluxos Negros, né? Que fala ótima conversa. Faça mais vezes. Pô, obrigado, Fluxos. Muito obrigado valeu, mesmo. Alex. Valeu. Vamos fazer assim. Semana que vem eu pretendo fazer mais uma live, só que vai ser no sábado. E eu convidei o Mário Oliver, que é um amigo também. Vocês vão saber quem é, Anderson, que foi o guitarrista e vocalista da banda Expresso Apocalipse. Eu convidei ele para fazer uma live comigo semana que vem. Você está Mário, que convidado aí. a gente ia lá embaixo para ver. Exatamente, que Mário. a gente assistia os ensaios. Para a galera que não sabe, né? A gente era molequinho, a gente estava começando a ouvir rock and roll naquela Adolescente época. ainda, cara. É, Adolescente. Eu vejo o Mário de vez em quando, cara. Eu vejo o aí, Mário de vez em quando. Vira e mexe, eu vejo o Mário, pô. Ele tá a aí, mesma coisa. Ele tá a mesma coisa. Não mudou aí, nada. naquela época, né, a gente escutava o barulho do batuque da bateria deles, a guitarra, a gente descia para procurar onde tinha um, A porra, gente, onde tinha, é isso, Júlia. A a gente gente, desceu para procurar da onde era o som. A gente era doido, né? A aí gente a ia, gente pô, que chegou, som de rock é esse, cara? A gente desceu a caraca, rua, foi procurando até encontrar a casa dos caras. E a gente ficava assistindo o ensaio deles. Muito bom, a gente cara. chegou lá Muito batendo bom. na porta dele, tum, 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 tum. Bateu na Aí porta. a gente molequinho atendeu, acho que foi a mãe dele. Adolescente É, ainda, cara. a gente podia assistir o ensaio da banda, a gente podia assistir eles Caraca, muito tocando. maneiro lembrar disso. Muito maneiro. Muito bom, né? Então, aí o Mário vai estar aqui semana que vem. Ele deve vir com a banda, ele está tentando chamar alguns integrantes da banda da época. Expresso Fazer um Apocalipse. revival. O nome da banda é Expresso Apocalipse. Eles vão tentar se reunir aí para bater um papo comigo. E também a gente vai também falar sobre memória, sobre lembranças, sobre memória afetiva, sobre como foi a trajetória deles naquela época. O Mário costuma Sim, falar sim, assim: bom. a gente não chegou a fazer sucesso. Cara, vocês fizeram sucesso. Porque o Rio de Janeiro sabia quem era Expresso Apocalipse naquela época. O sucesso ele é um conceito bastante relativo. Então, assim, Sim, essa é entendeu? relativa. Então, assim, vocês fizeram sucesso, sim. Porque naquela época todo mundo conhecia vocês, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, assim, acho que tem muita gente da antiga também que vai de repente vai nos encontrar aí, né, nessas encruzilhadas da vida que é as lives, né, né, e no mundo digital. E é isso, Anderson. Pô, eu gostei muito aí do nosso bate-papo. Vamos marcar outras pautas aí. Nome é Sim, a Neon, gente marca em parabéns, off, a gente obrigado, marca Nome para Neon. conversar. Isso aí, pessoal, agradeço aí a presença de vocês, valeu mesmo. E
E a galera que for chegando depois, ver assistir gravado, se não conhece aí o canal, vai aí, ó, segue a gente aí no Instagram, vai lá no canal do YouTube também, se inscreve, dá like, dá dislike, e fale alguma coisa se quiser. Obrigado pela Fique à presença de vontade. todos aí, pela ajuda e a gente vai tentar fazer uma continuidade com esses vídeos, apresentando sempre algumas coisas interessantes, né? Tanto o Júlio como eu, a gente vai mexendo com a nossa memória afetiva e vai É, trazendo o que foi relevante, né? O que foi relevante, que isso. foi interessante a gente se mostrar. Isso. Ô, Anderson, antes de fechar, você ainda tá escrevendo para Além da Torre 2, não é isso? Não, dois não, eu tô no Z já. Dá no Eu Z, tô Além no da Torre Z. Z, não é isso? É, é. Tá. Depois, eu vou escrever aqui, quem quiser depois ver, procurar Além da Torre Z. Pegar esse nomezinho aí, copiar, colar lá E vai e, aparecer. e vai aparecer a Vai página do aparecer. Anderson. O Anderson escreve muito sobre O cultura meu, pop. meu conteúdo é um pouco vasto. Eu não me Uhum. restringo só a uma coisa. Eu falo desenhos, filmes, séries, é, sim, coisas sobre a cultura pop. E eu estou sempre escrevendo. Já escrevi sobre várias coisas. Alguns Legal. assuntos assim que me interessam. Por enquanto, eu estou escrevendo sobre anime, mas os animes que mais me marcaram, os que Uhum. foram mais marcantes assim na minha trajetória de assistir pela televisão, hoje em dia pelos canais de streaming, é o que eu estou postando lá. Legal, legal. Então é isso. Quem quiser conhecer aí o trabalho do Anderson, é só pegar aí essa descrição aí, né? O nome na descrição, copiar, colar, jogar lá na busca que vocês vão achar a página e vão conhecer um pouquinho do Nossa, trabalho do Anderson. pelo Rogerinho WordPress. Santos. Oi? É o WordPress, WordPress, a legal. plataforma é. Beleza, beleza. Isso aí, vamos procurar aí quem quiser conhecer. O Rogerinho Santos chegou agora, Rogerinho. Oi, tio, tudo bem? O Rogerinho Santos é meu sobrinho, né? É meu sobrinho. Chegou agora, né, filho? Bom, estamos fechando. Você chegou atrasado, a gente está fechando nossa live. Mas semana que vem vamos ter outra live aí. Vai ser no sábado. Talvez nesse mesmo bate-horário, menos o dia, vai ser sempre no sábado. E o mesmo bate-canal. E é isso, pessoal. Beijão aí. Obrigado Valeu, por estarem valeu, até agora conosco. valeu. Até Até a a próxima, próxima. hein? Valeu, tamo junto. Tamo junto.